Olá a todos vocês, bem-vindos à aula de agentes antimicrobianos. Eu sou a professora Mariana Félix, da disciplina. Os agentes antimicrobianos podem ser classificados como antibióticos ou quimioterápicos. São denominados antibióticos quando eles são produzidos por outros seres vivos, principalmente micro-organismos, que têm então a capacidade de produzir moléculas, substâncias que têm atividade antibactéria. Os quimioterápicos são assim denominados quando são sintetizados em laboratórios, mas vão ter a mesma função e ação contra as bactérias. Os agentes também podem ser classificados como bacteriostáticos quando a sua ação na bactéria inibe o crescimento, inibe a proliferação dessa célula. E são bactericidas quando levam então a bactéria. Os agentes antimicrobianos são classificados de acordo com o mecanismo de ação e também de acordo com a sua estrutura química. Quando são levados em consideração o mecanismo de ação, eles são chamados ou classificados em agentes antiparietais, quando agem contra a parede celular da bactéria, agentes antimembranares, quando serão acionados atuando na membrana plasmática da célula bacteriana. São também denominados agentes inibidores da síntese de ácidos nucleicos, impedindo então a síntese de DNA ou RNA da bactéria. Agentes inibidores da síntese proteica, quando impedem a produção de proteínas na célula bacteriana. Ou então agentes antimetabólicos, vão atrapalhar, vão desregular o metabolismo da célula. Os antibióticos ou agentes antiparietais apresentam um mecanismo de ação como inibição da síntese de peptídeo-glicano da parede celular. O peptídeo-glicano é uma das moléculas mais importantes e está presente tanto na parede celular das bactérias gram-negativas, como nós observamos aqui a representação da parede celular. Aqui a membrana plasmática, que é externamente a parede celular das bactérias gram-negativas, e à esquerda, também aqui em azul, a membrana plasmática, e aqui em cima, essa estrutura toda, a parede celular das bactérias gram-positivas. O peptídeo-glicano é essa molécula em rosa, presente então nessa camada fina de peptídeo-glicano, formando uma das camadas da parede celular das bactérias gram-negativas, e toda essa estrutura espessa, várias então moléculas de peptídeo-glicano, formando a parede celular das bactérias gram-positivas. Portanto, os antibióticos antiparietais têm como ação principal a inibição da síntese dessa molécula do peptídeo-glicano. Se não produz peptídeo-glicano, a célula não tem condição de formar novamente a parede celular. Alguns agentes também têm a função de ativar as enzimas autolisinas. Essas enzimas são da própria bactéria e elas têm a função de quebrar, de degradar as moléculas da parede celular, principalmente o peptídeo-glicano. Porque a célula, quando normal, tem essa função, então, de renovar essas moléculas da parede celular. Essas moléculas vão ficando mais obsoletas, vão ficando velhas, a própria célula degrada e produz novas para formar novamente a parede. Quando esse ciclo, então, é quebrado, tanto por não produção do peptídeo-glicano, quanto por aceleração da ação dessas enzimas, o que vai acontecer? Ausência de parede celular. Sem a parede celular, no ambiente que é hipotônico, ocorre o aumento da pressão osmótica, ou seja, a água vai penetrar junto com vários íons
vai provocar a lise dessa célula bacteriana, levando então a bactéria à morte. Portanto, todos os agentes antimicrobianos antiparietais que agem na parede celular levam a bactéria à morte, são denominados bactericidas. Exemplos desses agentes são os agentes beta-lactâmicos e a vancomicina. Os agentes beta-lactâmicos, que têm ação então antiparietal, são classificados como desse grupo porque apresentam, todos eles são vários tipos de agentes antimicrobianos, mas todos eles apresentam a mesma estrutura básica. E essa estrutura básica tem presente aqui um anel beta-lactâmico. Esse anel composto então de 3 átomos de carbono, um de oxigênio e um de nitrogênio, formando esse anel. Justamente o anel beta-lactâmico que tem a ação de inibir a síntese de peptídeo e glicano e também de acionar as enzimas autolisinas. O agente o beta-lactâmico mais conhecido é a penicilina. Existem vários tipos de penicilina. Por quê? A penicilina, então, apresenta essa estrutura básica, né, do anel beta-lactâmico aqui no centro, tá? E outros radicais, um aqui à direita, outro à esquerda. E de acordo com o tipo de penicilina, esses radicais vão sendo alterados. Tá? Existe então a penicilina V, penicilina G, ampicilina, amoxicilina e a meticilina, que é um beta-lactâmico semissintético. Né? Foi utilizada então essa estrutura básica da penicilina e com alteração em laboratório dos radicais aqui, dessas estruturas ao lado. Outro grupo de beta-lactâmicos são as cefalosporinas. São divididas em 5 gerações e essas gerações são divididas de acordo com o grupo de ação, de espectro de ação desses agentes bacterianos. Depende então do grupo químico adicionado à cadeia básica e também do espectro de ação. Aqui embaixo eu coloquei a estrutura química básica das cefalosporinas, o anel beta-lactâmico mostrando aqui no centro. As carbapenemas também são beta-lactâmicos, que têm a mesma atividade, a mesma ação. Representam, então, a última linha de combate às infecções por bactérias resistentes e são os antibióticos que têm maior espectro de ação. Exemplo, imipenem, meropenemo e ertapenemo. Mais uma vez, aqui é a figura da estrutura química do imipenem, tá? Aqui o anel beta-lactâmico. Os monobactâmicos são também beta-lactâmicos, apresentando aqui nossa estrutura, o anel beta-lactâmico. E o mais famoso é o aztreonam, que é ativo contra as bactérias gram-negativas, aeróbicas e facultativas. O ácido clavulânico, ele é um beta-lactâmico porque apresenta na sua estrutura, né, um anel beta-lactâmico, esse aqui que eu estou mostrando, até circular em vermelho, o anel beta-lactâmico, mas ele não apresenta o mesmo mecanismo de ação dos outros agentes antiparietais. Na verdade, a ação dele não tem a ver com a inibição da produção de peptídeo glicano. Ele é, sim, um inibidor das beta-lactamases. Essas enzimas são enzimas das bactérias que têm ação para destruir, para degradar os agentes beta-lactâmicos. Quando esses agentes vão penetrar na célula, essas enzimas conseguem, então, degradar esses agentes, tornando a bactéria resistente aos beta-lactâmicos. Por isso, esse ácido clavulânico, assim como existem outros inibidores de beta-lactamases, são utilizados em conjunto
com outro agente beta-lactâmico, tá? Para inibir a resistência das bactérias em relação ao tratamento dos beta-lactâmicos. A vancomicina não é considerada um beta-lactâmico, por quê? Porque nós vamos observar aqui na sua estrutura, não tem o anel beta-lactâmico, tá? Na sua estrutura química não está presente o anel beta-lactâmico, mas tem a mesma função, ação de um beta-lactâmico. Ou seja, também vão inibir a produção de peptídeo glicano na bactéria. Impede, então, a produção da parede celular, levando a célula à morte por conta da degradação dessa parede, aumento da pressão osmótica e lise celular. São utilizadas, a vancomicina é utilizada em infecções por bactérias gram-positivas. Os agentes antimembranares são agentes os quais apresentam o mecanismo de ação de desestabilizar a membrana citoplasmática da célula bacteriana. Quando essa membrana plasmática é desestabilizada, todos os componentes celulares do interior da bactéria, dentro do protoplasma, acabam sendo liberados para o meio extracelular e a célula é então levada à morte. Portanto, os agentes antimembranares são bactericidas. Um exemplo de grupos de agentes antimicrobianos que tem esse mecanismo de ação é o grupo, então, dos polipeptídeos. Exemplos de agentes antimicrobianos que fazem parte desse grupo são a actinomicina, bacitracina, colecistina, polimixina e são muito utilizados em infecções por bactérias gram-negativas. Aqui embaixo, essa estrutura química da polimixina, que é o mais comum, mais conhecido desse grupo. Os agentes inibidores da síntese de ácido nucleico são a rifamicina e os quinolonicos. Eles impedem a produção de RNA ou DNA, então seu mecanismo de ação é contra, impedindo a produção principalmente de DNA, e também são bactericidas, pois levam a bactéria à morte. As rifamicinas apresentam então um mecanismo de ação impedindo a transcrição e a replicação do DNA através da ligação irreversível à enzima RNA polimerase DNA dependente. Portanto, a célula não consegue produzir novas moléculas, não consegue fazer transcrição. Sem a transcrição, ela não realiza o metabolismo pela ausência das suas proteínas e isso vai levar a bactéria à morte. Tá? Essa ligação é irreversível. Então, essa ligação é, então, irreversível. Por isso, ela leva a bactéria à morte. Exemplos de rifamicinas, a rifampicina. Os quinolonicos também fazem parte desse grupo de agentes antimicrobianos que vão alterar, que vão inibir a síntese de ácido nucleico. O mecanismo de ação é a inibição da enzima DNA girase. Essa enzima é muito importante, porque apesar da bactéria apresentar somente um cromossomo, esse cromossomo, essa molécula de ácido nucleico, de DNA, é muito grande para a célula. Portanto, ele fica 99% do tempo totalmente empacotado, muito empacotado. E quem faz esse empacotamento é a enzima DNA girase. Quando esse agente impede o empacotamento, esse DNA fica todo frouxo, linear, dentro da célula bacteriana, e isso acaba promovendo a ruptura, tá? E a quebra desse DNA, levando então a bactéria à morte. A bactéria não consegue sobreviver a essa situação.
Exemplos de quinoloônicos são o ácido nalidíxico, o ácido oxolínico, o norfloxacino e o ciprofloxacino. Coloquei aqui embaixo a estrutura de 3 deles. Existem também os agentes inibidores da síntese proteica. São vários os agentes antimicrobianos que impedem a síntese proteica na célula bacteriana. Eles podem ser bactericidas ou bacteriostáticos, dependendo do estilo ou do tipo de ação. Bom, o mecanismo de ação, então, desses agentes é, em geral, se ligar aos ribossomos, impedindo a síntese proteica. É importante relembrar que esses agentes antimicrobianos são seletivos. Por quê? Porque eles têm afinidade ao ribossomo das células bacterianas. Professora, mas as células eucariontes também não apresentam ribossomos com a mesma função? Sim. Só que são ribossomos exatamente iguais? Não. Os ribossomos das células procariontes, ou seja, das células bacterianas, são ribossomos menores. São ribossomos que nós chamamos de 70S, porque o tipo de RNA, as moléculas de RNA ribossômicos que formam tanto a subunidade grande quanto a subunidade menor, eles são diferentes, eles têm uma menor carga, vamos dizer assim, né? Um tamanho menor. Já os ribossomos da célula eucarionte são 80S, eles são maiores, tanto a subunidade grande quanto a pequena. Por isso, esses agentes são seletivos, porque eles vão agir somente nos ribossomos, vão se ligar somente aos ribossomos das bactérias. Ah, mas isso quer dizer então que esses agentes antimicrobianos, por serem seletivos, eles não têm efeitos colaterais? Não, isso não está correto. Eles vão apresentar ainda efeitos colaterais. Primeiro, por quê? Vocês têm que lembrar que a célula eucarionte apresenta uma organela responsável pela respiração celular, que é a mitocôndria. E a mitocôndria tem o seu próprio material genético e os seus próprios ribossomos. E esses ribossomos das mitocôndrias são iguais, ou seja, eles também são 70S. São bem parecidos aos ribossomos das bactérias. Portanto, sim, esses agentes antimicrobianos podem alterar a função das mitocôndrias. Tá? Esses agentes são bactericidas ou bacteriostáticos. A maioria deles tem ação bacteriostática. O primeiro grupo são os aminoglicosídeos. Tem uma ligação, esses agentes têm uma ligação irreversível aos ribossomos, principalmente ao ribossomo de pequena unidade, a subunidade menor, que é chamada de 30S, e essa ligação irreversível impede a produção das proteínas e leva então a bactéria à morte. Exemplo de aminoglicosídeos são a streptomicina, kanamicina, neomicina, gentamicina e amicacina. As tetraciclinas também apresentam o mesmo mecanismo de ação. Vão se ligar aos ribossomos a essa parte 30S. Só que a ligação é reversível. Isso acontece porque ele se liga e desliga. Quando ele desliga, o ribossomo volta a funcionar. Portanto, ele não tem uma ação bactericida. Ele apenas impede por um tempo a proliferação da célula bacteriana, sendo então bacteriostático. Tá? Exemplos de tetraciclinas, a própria tetraciclina, minociclina e doxiciclina. São úteis contra bactérias intracelulares. O cloranfenicol é um outro grupo de agentes antimicrobianos que tem o mecanismo de ação de se ligar aos ribossomos das bactérias, mas agora na subunidade 50S. Inibe, então, a atividade da enzima peptidiltransferase. Essa enzima tem a função
de transferir o aminoácido do RNA transportador para a cadeia polipeptídica que está sendo formada no ribossomo. Se essa transferência não acontece, a cadeia peptídica não é formada, portanto, a proteína não é formada. Também tem ação bacteriostática. Apresenta um amplo espectro e os exemplos são o próprio cloranfenicol e o tianfenicol. A lincomicina e a clindamicina também se ligam ao ribossomo na subunidade 50S, a subunidade maior, e inibem a atividade da mesma enzima peptidiltransferase, impedindo então a transferência do aminoácido para a cadeia polipeptídica. Também é bacteriostático e os exemplos são lincomicina e clindamicina. Então, os macrolídeos inibem a translocação do peptidil RNA transportador, ou seja, do sítio do RNA transportador que se liga ao sítio do RNA, ao sítio do RNA mensageiro e, obviamente, do ribossomo. O que acontece? Quando o RNA transportador se liga ao RNA mensageiro, existe uma região certa do ribossomo para isso. Existem, então, 2 sítios no ribossomo. Três. O sítio A, que é o sítio onde ocorre, então, a ligação do RNA mensageiro com o códon com o anticódon. O códon são as bases nitrogenadas do RNA mensageiro e o anticódon as bases nitrogenadas do RNA transportador. Quando, então, o anticódon se liga ao códon, ou seja, o RNA transportador se liga ao RNA mensageiro, isso acontece no sítio A. O RNA transportador passa para o sítio P. No sítio P, ocorre a transferência do aminoácido que está ligado ao RNA transportador para a cadeia polipeptídica, que está no ribossomo. O macrolídeo é um agente que vai se ligar à subunidade 50S, que é a subunidade grande, mais especificamente ao RNA 23S dessa região. E ele vai impedir que o RNA transportador passe do sítio A para o sítio P. Ele, então, também vai impedir que ocorra a transferência do aminoácido do RNA transportador para a cadeia polipeptídica. Tá? A ação desse macrolídeo, desse agente antimicrobiano, é bacteriostático, mas pode ser bactericida frente a algumas infecções bacterianas, ou seja, frente a algumas bactérias específicas. Tá? E o exemplo desses macrolídeos são a eritromicina, azitromicina e claritromicina. Existem outros, mas os 3 mais importantes, mais comuns e conhecidos. E, por fim, existem os agentes antimetabólicos. Os agentes antimetabólicos têm um mecanismo de ação impedindo a síntese de ácido fólico. Esses agentes também são seletivos. Por quê? As células bacterianas, as células procarióticas, elas precisam produzir o próprio ácido fólico. E qual que é a importância desse ácido fólico? O ácido fólico é o precursor de várias moléculas importantes para o metabolismo, para a função da célula bacteriana. Esse ácido fólico é responsável pela produção das purinas, que são as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos, é responsável também por alguns aminoácidos, que são muito importantes para a produção de proteína. Portanto, o ácido fólico é importantíssimo para a produção, proliferação da bactéria, certo?
Acontece que a bactéria só consegue produzindo o ácido fólico, ela não consegue absorver esse ácido fólico pronto do meio externo, né, do meio ambiente. Portanto, se você consegue impedir a produção de ácido fólico, você também impede o metabolismo da bactéria. Os exemplos de agentes antimicrobianos que funcionam dessa forma, que têm esse mecanismo de ação, né, inibindo a síntese de ácido fólico, são as sulfonamidas, que vão competir com o seu precursor, o PABA, tá? E essa competição vai então impedir que a enzima haja sobre o precursor, né, real, que é o ácido, para produzir o ácido fólico. Se age em cima da sulfonamida, não vai produzir o ácido fólico e a célula não vai conseguir, então, realizar o seu metabolismo correto. Tá? A ação desses agentes são bacteriostática, tá? Uma ação, então, bacteriostática, e os exemplos são sulfanilamida, sulfadiazina e sulfametoxazol. Muitas pessoas chamam ou vulgarmente são lembrados de sulfas. O trimetoprim é outro agente antimicrobiano que vai agir da mesma forma, vai intervir no metabolismo do ácido fólico, tá, impedindo a produção desse agente importante, dessa molécula importante para o metabolismo. Também são bacteriostáticos e o exemplo desse agente recebe o mesmo nome do grupo, o trimetoprim, tá aqui a sua estrutura química. Portanto, eu coloquei essa figurinha mostrando esse esqueminha, mostrando onde, como as sulfonamidas e o trimetoprim vão então intervir nesse metabolismo de ácido fólico. Tá? Aqui o ácido fólico produzindo, isso é importante, né, para a produção de metionina, de timidina e das purinas, que são bases nitrogenadas, vão fazer parte das unidades dos ácidos nucleicos. Tá? E esse aqui é o ácido paramino benzoico, que é o PABA, chamado de PABA, um precursor do ácido fólico. Metronidazol apresenta um mecanismo de ação sofrendo redução quando ele penetra na célula e entra em contato com o protoplasma, com o citoplasma da bactéria, ele sofre redução, se torna tóxico e reage então com o cromossomo da célula bacteriana. Reagindo com esse cromossomo, vai quebrar o DNA da célula, levando a célula à morte. O nome do agente recebe o mesmo nome do grupo metronidazol. Muitas vezes é utilizado em infecções causadas por Gardnerella vaginalis, Campylobacter fetus e Helicobacter pylori. Sinergismo e antagonismo. O sinergismo é, então, a associação de dois antibióticos na qual a ação resultante é maior do que a somatória da ação de cada um isolado. A ação dos dois agentes juntos, né, é melhor do que se fosse somado a ação deles isolados. Isso ocorre porque um acaba auxiliando a ação do outro agente antimicrobiano. Ocorre, por exemplo, com sulfonamida e trimetoprim, penicilina e eritromicina, que é um agente antiparietal, no caso aqui a penicilina, né, agente antiparietal com agente inibidor de síntese proteica. Já o antagonismo ocorre na situação em que um agente antibiótico, um agente antimicrobiano, interfere com a ação bactericida ou que seja bacteriostática do outro agente antimicrobiano. Por exemplo, o cloranfenicol e o aminoglicosídeo. Eles vão atuar no mesmo sítio de ação, né, que é se ligando ao ribossomo na região 30S, na subunidade pequena do ribossomo. Portanto, eles vão competir entre si, o cloranfenicol e o aminoglicosídeo.
Então, acaba que o ribossomo vai continuar funcionando normalmente, sem que os agentes antimicrobianos ajam, né, fazendo a sua ação. A resistência bacteriana ocorre, então, quando as bactérias crescem em concentrações médicas que os agentes antimicrobianos atingem no sangue. Essa resistência pode ser natural, quando todas as bactérias da espécie são resistentes, ou pode ser adquirida quando as amostras de bactérias são resistentes e as outras são suscetíveis. Isso quer dizer que aquela bactéria, por algum motivo, se tornou resistente. As bactérias podem adquirir a resistência por mutação, que é uma alteração genética aleatória, né, que pode levar, então, ao aparecimento dessas células, né, não suscetíveis à ação dos agentes antimicrobianos, e também podem adquirir essa resistência por transferência de plasmídio, o plasmídio R, que é o plasmídio que carrega uma informação para a resistência. A prevenção da seleção de bactérias mutantes, ou seja, resistentes, pode ser feita pela associação de 2 ou mais agentes terapêuticos. É bom lembrar que toda vez que se faz a associação de agentes terapêuticos, né, tem que se ter certeza que eles não são antagonistas, senão não resolve a situação. Os mecanismos de resistência. Então, como as bactérias podem se tornar, qual o mecanismo que elas realizam, né, para não ser suscetíveis à ação daquele agente antimicrobiano? Primeiro, elas podem produzir enzimas que inativam os agentes antimicrobianos. Por exemplo, as próprias beta-lactamases são enzimas que inativam os agentes beta-lactâmicos, quebrando o anel beta-lactâmico. Podem também sintetizar novas enzimas com a mesma atividade metabólica, mas enzimas insensíveis à ação daquele agente antimicrobiano. Ou também podem, por exemplo, diminuir a permeabilidade celular, não deixando que o agente penetre na célula bacteriana. Podem também alterar as moléculas fixadoras do antibiótico, sendo então insensíveis a ele, ou expulsar o fármaco do interior da célula bacteriana. Portanto, esse fármaco não vai conseguir realizar a sua função. Sensibilidade bacteriana. Bom, a concentração inibitória de um agente antimicrobiano pode ser determinada por várias técnicas diferentes. Pode ser uma técnica direta, que é utilizada por diluição em vários tubos de ensaio. São realizadas várias diluições do agente antimicrobiano e colocada a bactéria em questão, bactéria que se quer saber a sensibilidade, né, em cada desses tubos. Na menor concentração de agente antimicrobiano que essa bactéria não consegue crescer, então a concentração inibitória. Mas a técnica mais utilizada pelos laboratórios é a técnica indireta, em que uma placa de Petri contendo um meio de cultura é utilizado para cultivo da bactéria que foi retirada da amostra. Então, aquela bactéria ela é detectada na amostra, ou pode ser uma amostra de urina, ou pode ser uma amostra de pus, enfim, uma amostra biológica, né? Essa bactéria é então separada e cultivada aqui nesse meio de cultura. Nesse meio de cultura, após o cultivo, após a semeadura dessa bactéria, é colocado então esses disquinhos de papel, e cada disquinho desse é impregnado com um tipo de agente antimicrobiano, né, e uma concentração específica. Após colocar mesmo, grudar
esse papelzinho na superfície do agar, do meio de cultura, esse agente ele vai se difundir. E de acordo com o halo, é bom lembrar que quanto mais esse agente se difundir, mais longe ele estiver desse disco, quer dizer que a concentração é menor, porque ele vai se difundindo de forma de difusão simples, né? Isso quer dizer que esse halinho aqui, transparente, mostra que a bactéria não cresceu. Onde a bactéria cresceu, fica opaco, fica esbranquiçado, como aqui. Aqui está opaco, branco, onde a bactéria cresceu. Onde o agar é transparente, é onde não aconteceu o crescimento bacteriano, ou seja, essa bactéria não conseguiu crescer nessa região. Então, aqui, quanto maior o halo, quer dizer que a menor concentração desse agente antimicrobiano foi capaz de impedir o crescimento dessa bactéria. Portanto, quanto maior o halo, mais suscetível é a bactéria. Quanto menor o halo, quer dizer que aquela bactéria é mais resistente, certo? A mesma coisa aqui. Tá? Então, é o mesmo tipo, o antibiograma, só que aqui é realizado em discos e aqui em fitas. Essas fitas também são impregnadas, né? Então, aqui com cada concentração, à medida que vai chegando aqui, a concentração é maior e aqui a concentração menor. À medida que vai, então, passando para cá, a concentração, a quantidade de agente antimicrobiano é menor. Portanto, normalmente, né, a inibição do crescimento ocorre para cá, né, na pontinha que tem maior concentração, certo? Aqui é medido, então, o diâmetro desse halo. De acordo com o diâmetro, se faz a concentração. Bom, chegamos ao final da aula de agentes antimicrobianos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou entrar em contato comigo no horário de aula teórica. Até a próxima aula e espero vocês.